O caso do menino de Campinas, de 11 anos, que sofria muito por parte do seu pai e também da sua madrasta e meia-irmã. O menino do barril de Campinas, o Chaves apiorado, o Chespirito, que sofria muito mais do que o próprio personagem do Chaves. Quem não lembra, no Chaves tinha certos episódios que aparecia ele dentro do barril, mas geralmente quando ele estava triste, abatido e tal. No caso desse menino, não era por conta da vontade dele, sim a vontade do pai Barba. Então, veja só, a criança que estava lá dentro desse barril já estava no mínimo, segundo a polícia, um mês, até mais de um mês. Segundo a vizinhança, já sofria por anos. Também um vizinho contou que o próprio conselho tutelar sabia da situação da criança e demorou para agir. Olha o cenário. A criança num barril, entre aspas, de ferro, metal, com uns tijolos ao redor, era fechado com uma tampa. Essa tampa era uma espécie de pia que colocava ali em cima, muito forte. Para ele tomar banho, ele jogava quiboa e água fria. E ele se alimentava de cascas de frutas e às vezes das próprias fezes. E quando os policiais resgataram o menino, ele estava já no estado de desnutrição e marcas dos maus tratos. Porque além de ele estar lá, ainda estava acorrentado, amarrado. Que crime bárbaro. A alegação do pai é que o menino era muito peralta, fugia muito de casa, fazia muita arte, fazia isso, fazia aquilo, era hiperativo. Mas isso justifica uma atitude dessa louca que pode trazer sequelas terríveis para a criança? Já, na realidade já até tem. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, se é criança até 12 anos, ele tem 11 anos, é criança. Segundo o pensamento de Sigmund Freud, existe o período de molde que vai do 0 aos 7 anos. Se essa criança já sofria anos, digamos que desde que quase nasceu, essas marcas vão ficar para o resto da vida. Porque conforme Freud dizia, aquilo que a criança aprende ou sofre, e o próprio sofrimento serve como aprendizado do ponto negativo, ou vai interferir na sua psique, isso vai levar consigo, ele vai levar consigo até a vida adulta e adiante. Então, é uma lástima, uma coisa terrível. Como é que pode uma coisa dessa? Biblicamente falando, já que tem um monte de cristão aqui, a Bíblia diz assim: não irriteis os seus filhos. Pais, não irriteis os seus filhos. Em outras palavras, pais, não maltrateis seus filhos. Isso não é de uma pessoa de Deus, não é de uma pessoa normal da sociedade, isso é bárbaro. Provérbio diz que deve-se educar a criança e inclusive usar a vara para corrigi-la. Mas é a vara para matar, para deixar o couro em vergão, para fazer feridas, é isso? Porque tem gente que, por exemplo, tem a ver com a questão da crença, da religião, não sei se é o caso, talvez não seja, que diz assim: não, os filhos têm que obedecer aos pais porque está escrito, primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Ora, pai e mãe, não carrasco, não carrasca. Um pai que tortura um filho não é um pai, é um bandido. Uma mãe que tortura o filho não é uma mãe, é uma bandida. E seja a tortura física, seja a tortura psicológica, seja a tortura que for. Então tem gente que até deturpa a interpretação do texto para justificar o injustificável. Isso é muito, mas muito terrível. Voltando à questão da história do menino, o Conselho Tutelar agora praticamente interviu.
o menino vai ficar com uma tia dele e os pais, entre aspas, porque a outra não é a mãe, é a madrasta. O pai, a madrasta e a minha irmã foram presos e vão responder por isso. Como eu disse, a alegação do pai é que o filho incomodava. Isso é motivo para fazer uma coisa dessas? Que pedisse ajuda de alguém, alguma coisa nesse sentido? Isso não é amor, isso é loucura. E no passado já existiu muitos desses fatos. Ainda existe, claro, nesses interiores, lá onde o menino estava era uma favela, uma comunidade. Que coisa terrível. Nós vemos isso em pleno século XXI. Depois as pessoas dizem assim, não, mas o mundo é bom, mas não existe, não é? Claro, você vive numa redoma de vidro, já dizia um cantor, o mundo não é o teu quarto, o mundo é maior que o teu quarto. Ou seja, tem mais complexidades, tem mais problemas que você imagina. E muito mais coisas para explorar também para o lado do bem. Então tá aí o comentário referente a esse caso lamentável, bárbaro, que nos remete a tempos terríveis do passado, onde que os pais torturavam os filhos. Aliás, falando sobre isso, recentemente, algumas semanas atrás, eu falei com alguém que comenta aqui no canal e ela me contava sobre a tortura do seu pai a ela e seus irmãos. Que o pai dava uma coça com, às vezes, sabugo de milho ou com cinta, enfim, qualquer instrumento lá que desse para dar uma surra, e depois mandava a mãe lavar com água e sal. Era uma praxe, um costume de 40, 50 anos atrás, se vocês não sabem, né? Isso que são moderninhos, mundo novo, tudo mil maravilha e tal, né? Não sabe desses casos terríveis que ocorreu, lamentavelmente. E hoje muitos criticam a lei da palmatória, porque agora quer tirar o pai, o seu poder de educar o filho. Não é o poder pátrio do próprio pai que está sendo tirado por conta dessa legislação, e sim o poder do pai ser um sujeito autoritário, ditador, carrasco, cruel. Graças a Deus que veio essa lei. Uma coisa é você ralhar, dar um tapinha, fazer, olha, não faz, não mexe, não faz isso. Outra coisa é você agir de uma maneira tão bruta. Se fosse para resolver a maneira bruta, para corrigir as pessoas, nós não teríamos presos que saem e fazem os mesmos crimes, nós não teríamos reincidência nos crimes. O que justifica um sujeito que passou terrível tempo na cadeia, por conta talvez de ter furtado alguma coisa, voltar a furtar ou a matar ou fazer coisas terríveis? Porque lá ele sofreu no submundo das prisões, aí vem a revolta. Quanto mais se age de uma maneira bárbara, mais se tem a revolta. E não adianta dizer que é vitimismo, que é isso, que é aquilo, porque não é nada disso. É a mais pura e cristalina verdade, ainda mais quando se trata de uma criança que está na fase de formação do seu caráter, da sua vida, etc, etc. Outros podem dizer, mas você não saberia dizer como que era a situação do sujeito que não estava lá, poderia ser que o menino realmente era aquele bicho atentado e tal. Ainda que fosse. E outra, tudo tem um motivo. Os sinais da pessoa ser um pouquinho agitada já tem a ver, provavelmente, com o jeito da criança de ser assim e também com a situação de sofrimento, eu diria. Naquela vida paupérrima que vivia. Enfim, graças a Deus que fizeram aí alguma intervenção. Sem falar que a criança já estava há 4 dias sem comer. 4 dias praticamente sem comer. Coisa terrível. Abraço e até a próxima.